Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 1, nós vamos falar sobre todo o capítulo, mas para que possamos ganhar tempo, nós vamos ler só até o verso 5 e depois nós vamos lendo alguns outros textos. Diz assim a palavra do Senhor: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo, o mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra abençoada, bendita. Continua a falar aos nossos corações através da tua mensagem, que o Senhor, tão somente o Senhor, seja ouvido aqui nesta manhã e a tua vontade. No nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Essa é uma das orações mais magníficas que está registrada na palavra de Deus. É onde Jesus abre o seu coração e demonstra todo o seu amor pelo ser humano, que demonstra o seu amor por mim, por você, e ele traz algumas coisas nessa oração que ele faz pelos seus discípulos e que é importante nós destacarmos. E uma delas, ele fala sobre a salvação, porque o texto que nós acabamos de ler está dizendo que nós devemos conhecer a Deus, que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus. Nós só podemos conhecer a Deus como Ele é e como Ele se revela a partir do momento que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É só neste momento em que nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida que nós podemos olhar a palavra de Deus e ver que é na cruz que Jesus cumpre o plano da redenção, e é lá que ele vence a morte. A morte, para que nós possamos alcançar a vida eterna, a morte tem que ser vencida, e ela é vencida por Jesus na cruz. Ali o Senhor nos resgata, ali o Senhor nos dá a possibilidade de podermos viver com Ele. É na cruz que Jesus dá a vida por nós. Ali Ele fez se fez pecado por nós e se tornou maldição para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E é interessante porque quando Jesus faz isso, Ele faz porque Ele quer. Ele não foi obrigado a fazê-lo. Ele dá a sua vida porque Ele quer dar. Em João 10, 18, nós já havíamos lido que Jesus diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para receber do meu Pai. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E a vida eterna é exatamente isso: conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Saber qual é a vontade do Pai, estar disposto a obedecer à vontade do Senhor, e à medida em que nós conhecemos a Jesus, à medida em que nós vamos vivenciando com Jesus, lendo a palavra, ouvindo a tua voz, sendo transformado pelo Espírito Santo em nosso coração, à medida em que nós vamos avançando, o Senhor vai abrindo a nossa mente, os nossos olhos, e nós vamos conhecendo o Senhor cada vez mais. Vida eterna é conhecer a Jesus e conhecer a Deus. E por isso que o Senhor, neste momento em que Ele ora por nós, Ele traz para nós esse conceito. Não é um conhecimento, conhecer Jesus não é um conhecimento teórico, mas é uma experiência de transformação de vida que Deus faz em nós através do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que a vida eterna também é algo que nós não merecemos.
Ela vem através do sacrifício de Jesus e a nossa confissão quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Precisa ficar muito claro aqui, irmãos, para nós e para você que está em casa, a primeira vez que você está nos assistindo, você que não é cristão, não é evangélico, é muito importante você entender algo. A salvação, ela é graça de Deus em nossas vidas. Ela não é merecimento. Ninguém recebe a salvação porque é bom. Ninguém merece a salvação ou recebe a salvação porque sofreu muito nessa vida. Ou sofreu por uma família que não foi favorável a ela, ou sofreu porque está atravessando uma doença terrível que ela está atravessando, ou recebeu a salvação porque é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que se doa, é uma pessoa que ajuda os pobres, é uma pessoa que procura fazer o seu papel na sociedade como uma boa pessoa. A salvação não é por isso. Por mais que nós possamos fazer coisas boas, por mais que você possa se dar ao outro, eu e você merecemos o inferno. Isso tem que ficar muito claro para nós, porque nós podemos cair no erro de talvez pensar que por causa de alguma circunstância a pessoa merece o céu, e não merece. Graças a Deus que não é merecimento, porque se fosse merecimento nós estávamos perdidos, hein, Rony? Nós estávamos no laço. Mas a salvação é graça. Deus nos amou porque Ele decidiu nos amar. Isso é que é bênção. Não é porque há valor em nós. Uma vez eu brinquei e disse o seguinte: se Deus fosse cantar uma música para mim, Ele diria: você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Porque a ideia é essa mesmo, nós não temos valor em nós, é o Senhor que escolheu nos amar, e aí que está a prova do amor de Deus por nós. Aqui que está a prova. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Primeiramente o Senhor nos amou. A salvação, nós precisamos compreender isso, porque Isaías 64:6 diz: estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Precisa ficar muito claro isso para nós. E Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, de Deus. Vou trocar aqui, Beto. Som. Texto bíblico. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É presente de Deus, é graça de Deus a salvação das nossas vidas. Temos a salvação completa através da obediência ao nosso Senhor, e cumprir a vontade de Deus é a que faz a vida ser transformada. A salvação, ela é regeneração, nós somos regenerados. Quando uma pessoa, pela obra do Espírito Santo, ela é completa na vida dela, ela nasce de novo. Tito 3,5 diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ela é também justificação. A justificação é um ato de Deus, é uma declaração legal, na qual Deus perdoa o pecador e de todos os seus pecados, aceita e considera-o como justo. Mesmo tendo pecados. Quando o Senhor Deus nos olha, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos olha através de Jesus. E através de Jesus e pelo sangue dele, nós somos justificados. Por isso que o Senhor não mais nos condena. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação também, no bojo da salvação, está a nossa santificação. A partir do momento em que nascemos de novo, nós somos morada do Senhor. Deus, então, mora através do Espírito Santo em nossa vida. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro
e sua vida, então, se transformou casa de Deus. Cuidado. Cuidado. Porque não pense você que quando você queira fazer alguma ação que está fora do Espírito Santo, você vai dizer ao Espírito Santo, agora você sai daqui, porque este momento aqui é meu, somente meu, então o Espírito Santo fica fora nada, ele está lá. Ele está lá. Para nossa vergonha, ele vê quando nós pecamos, quando nós fazemos as coisas erradas, e está falando ao nosso coração, para com isso, muda de vida, não peque, em todo momento. Então nós precisamos compreender isso. Na salvação também nós somos glorificados. É o último ato da nossa salvação, é quando nós morremos daqui, nos encontramos com Jesus, ou quando a igreja vier, e nós que estamos aqui não vamos morrer, porque Jesus vai voltar antes, amém? Amém. Eu conheci uma pessoa que falou que vai participar do arrebatamento. Eu falei, eu também vou, glória a Deus, pela fé. E isso é maravilhoso, porque quando somos regenerados, deixamos de estar sob a condenação do pecado. Quando santificamos as nossas vidas, deixamos de ser influenciados pelo pecado. E quando formos glorificados, estaremos livres da presença do pecado em nossa vida. Em segundo lugar, o nosso Senhor fala sobre segurança. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal, ou que o guarde do maligno. O que o Senhor Jesus está pedindo para nós aqui, por nós, é que nós possamos estar firmes em a nossa salvação e seja segura em Deus. Quando você vê 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, fica bem claro isso que o Senhor Jesus diz aqui, Pedro confirma na sua carta. Ele vai trabalhar, então, para que as nossas vidas não sejam tomadas pelo inimigo. Dois inimigos principais. Nosso próprio coração caído. O nosso velho homem, que ainda está em nós. E o diabo, que tenta de todas as formas arrancar a semente da salvação que foi ali plantada, para que, então, nós não possamos estar na presença do Senhor. Mas o Senhor nos ensina que o diabo ele faz acusação. Essa é a função dele, nos acusar. Nos querer incriminar falsamente, ou talvez até dizer algo que é verdade, em dizer, olha, você não consegue servir a Deus. Você não é capaz de servir a Deus. A sua vida, o seu comportamento, a sua natureza humana, você não é capaz de fazer a vontade do Senhor. E aí você vai dizer o quê? Falar, é verdade. Você tem a razão. Mas Jesus morreu na cruz por mim. E Ele é o meu advogado. E pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo em mim, eu venço o homem caído que há em mim e eu venço você que é meu inimigo. Pela graça do Senhor. E aqui nós temos o texto da palavra de Deus que nos assegura, Romanos 8, 34, quando diz, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deixa eu dizer algo para você. Não é Maria que intercede por você. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é mais ninguém. Quem intercede por você, segundo a Bíblia, e que está à direita de Deus, é Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós. É Ele que está do nosso lado para nos abençoar. É Ele que, quando o Senhor Deus, se talvez olhasse o Wagner cometer um pecado e levantasse para me dar uma chicotada por causa do pecado, se isso acontecesse, né? Deus se levantaria e falaria para Deus, o que o senhor vai fazer? Eu vou dar uma chicotada no Wagner por causa do pecado dele. Foi o chicote que o senhor quer dar nele, eu tomei na cruz. O chicote que o senhor quer dar nele, eu tomei na cruz. É assim que Jesus intercede por nós. É assim que ele está à direita de Deus, olhando para nós como advogado e dizendo que o nosso nome está escrito no livro da vida pela graça de Deus,
pela bondade, pelo amor, pela misericórdia do nosso Senhor. Em terceiro lugar, a oração de Deus também existe a santidade. E ele nos diz no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos santificados pela palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito, é a arma de ataque e de vitória. Ele muda o nosso caráter, nossos propósitos, nossa fé. Ele nos ajuda a vencer o inimigo, e o Senhor Jesus prova para nós, quando ele está no deserto, sendo tentado por Satanás, como que Jesus vence as tentações de Satanás. Os irmãos lembram? Ele disse, está escrito. Está escrito. Nós vencemos o Satanás pela palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus, não só na nossa mente, mas também no nosso coração. Deixando que a palavra possa limpar a nossa vida, limpar o nosso coração. E cada ato nosso carnal, nós podemos então, pela fé, irmos à presença de Jesus e compreender que nós podemos vencer o inimigo através da sua palavra. O Senhor nos ensina que quando somos tentados, nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos ler a palavra, porque ela enche o nosso coração, ela desvia a nossa mente para aquilo que é correto. Ela traz a nossa atenção para as promessas do Senhor. É muito importante que eu e você possamos preencher a nossa vida com a palavra de Deus, porque é ela quem nos santifica. Não são obras, não são ações, não são dons que nos santifica. O que nos santifica é a palavra do Senhor Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Então, quando eu digo que eu tenho que encher a minha vida com a palavra de Deus, eu tenho que encher a minha vida com quem? Com Jesus. É Ele quem nos santifica. É Ele quem pode transformar a nossa vida. E por isso que na nossa caminhada cristã, nós precisamos estar atento a isso. Porque quando nós nos enchemos da palavra de Deus, Deus coloca em nosso coração amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós precisamos permitir que a palavra de Deus encha os nossos corações, para que nós possamos realmente espelhar o amor e a graça do Senhor para este mundo. E finalmente, mas não menos importante, o Senhor Jesus, em sua oração, fala sobre unidade. No verso 20 e 21 ele diz, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pense em algo muito interessante, Lucas. Pensa comigo. Quando Jesus ora e diz assim, eu não peço somente por estes, eu peço por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Ele lembrou da Elaine. Ele lembrou da irmã Zuleika. Ele lembrou da irmã Elaine Martinoff também. Ele lembrou do Luquinha. Ele lembrou de mim. Porque Ele é Deus. Ele ora por mim e ora por você. Ele orou por nós, para que nós possamos ser um em Cristo. Uma das maiores tristezas da igreja de Jesus hoje é a nossa divisão, é o nosso partidarismo. Mas isso já estava lá em 1 Coríntios, também quando Paulo vai falar com a turma, ou melhor,
em Efésios também isso vai acontecer. Mas algo interessante é que lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 3 ao verso 7, os irmãos estavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, tal. E se esquece que você planta, eu rego, mas quem dá o crescimento é Deus. É Jesus que faz crescer. A obra de Jesus, a igreja de Jesus, o reino de Jesus, não cresce por minha causa ou por sua causa. Ela vai crescer. O reino não para também se eu e você tivermos uma dor de barriga. De repente queremos desistir, não estamos animados com a igreja, não estamos concordando com o que está acontecendo, então a gente decide tirar férias. Já viu crente tirando férias? De vez em quando acontece. Você decide tirar férias. Por algum motivo ou outro, está cansado, está desanimado. Alguns se aposentam da vida cristã, nem tiram férias. Não querem mais nem vir à igreja mais. Com o advento da internet, então, muitos, infelizmente, nem querem mais participar do convívio aqui. Mas é importante. É importante estarmos unidos, porque se não fosse importante, o Senhor não tinha orado por isso. Mas, infelizmente, nós agimos como aquele camarada que vem para a igreja e ele senta ali e ele reclama porque o ar-condicionado está alto e ele começa a ficar rouco. Ou ele reclama porque o pregador é fraquinho. Ou ele reclama porque o louvor não está legal. E ele reclama por causa da roupa da irmã, ou porque a roupa do outro. Ele reclama, ele vem na igreja, ele vem com a motivação errada para a igreja. Aí quando termina o culto, ele vai compartilhar o seu desânimo com outro irmão e fala, e o irmão chega nele e fala, você viu que louvor abençoado? Que bênção! Eles até desafinaram, mas Deus falou mais alto. Né? Olha só que bênção. Né? E aí o outro vem e diz o seguinte, puxa vida, você viu que mensagem maravilhosa falou ao meu coração. E aí ele começou a notar que todo mundo na igreja foi abençoado e ele não. Aí ele falou, caramba, choveu em todo mundo aqui e em mim ficou seco. Né? Aí ele pede a Deus, Senhor, chove em mim, fala comigo. Porque Deus olha a intenção do nosso coração. Eu tenho diferenças com você, você tem diferença comigo, nós sempre, nunca seremos unânimes em tudo, mas em Jesus nós temos unidade na diversidade. E é isso que nós precisamos procurar. A palavra de Deus tem um objetivo de falar ao nosso coração. Deus não vai usar o mesmo propósito para a igreja dele, falando uma coisa para mim e outra coisa para você. Tem alguma coisa errada. Ou a minha interpretação está errada, ou a sua está. E nós precisamos sentar, orar a Jesus, para que possamos ter um único propósito, o propósito que Deus colocou no nosso coração. E quando nós acabarmos com a nossa soberba e o nosso orgulho, Deus então começa a trabalhar em nossas vidas. Porque aqui ninguém é mais importante que ninguém, irmão. Somos todos iguais. Aos olhos do Senhor somos todos iguais. E quem nós somos? Pecadores, merecedores do inferno e que foram alcançados pela graça do Senhor. E que nós precisamos compreender isso. Ninguém é dono de nada aqui. Quem é dono aqui é Jesus. Quem manda aqui é Ele. E nós estamos submissos à palavra dEle. E temos que estar juntos, em humildade, estamos caminhando junto para que nós possamos, então, fazer a vontade do Senhor. Eu lembro de uma história do porco-espinho lá na geleira, lá, e eles começaram a ficar juntos por causa do frio, e um espinho começou a cutucar o outro aqui, foi melhor a gente se espalhar, né? Ficar longe. Só que quando ficaram longe, começou o quê? A morrer de frio. Aí o pessoal que sobreviveu falou, vamos ficar junto? Né? Mas e os espinhos? Não, você chega seu espinho para cá, eu dou uma encaixada aqui, você vem para cá, eu chego meu espinho para cá, para a gente poder convivermos juntos com as nossas diferenças. Mas em Jesus, nós podemos fazê-lo. Por isso que Jesus ora pela tua igreja, para que nós possamos ficar unidos, porque unidos somos mais fortes, né?
Somos mais fortes e somos vencedores em Jesus.